Existe uma prisão que não tem grades, não tem cadeados e não pode ser vista pelos olhos. Ainda assim, ela impede milhões de pessoas de viverem o propósito que Deus preparou para elas. Essa prisão é o medo do julgamento. Talvez você conheça essa sensação. Você pensa duas vezes antes de falar, antes de agir, antes de tomar uma decisão importante. Você deixa de fazer aquilo que sente no coração porque imagina o que as pessoas vão dizer. Você adia sonhos, esconde talentos, evita mudanças e vive tentando agradar todo mundo. Mas existe um problema que poucos percebem. Quem tenta agradar todas as pessoas inevitavelmente acaba desagradando a Deus e a si mesmo. A grande pergunta é: por que damos tanto poder à opinião de pessoas tão limitadas quanto nós? A resposta está na forma como nossa mente foi condicionada ao longo da vida. Desde pequenos aprendemos a buscar aprovação. Quando somos elogiados, nos sentimos aceitos. Quando somos criticados, acreditamos que perdemos valor. Aos poucos, passamos a viver em função da validação dos outros. Mas a Bíblia mostra um caminho completamente diferente. Deus nunca chamou ninguém para viver dependendo da aprovação humana. Ele chamou homens e mulheres para viverem pela fé, e fé significa obedecer a Deus mesmo quando ninguém entende. Pense em Noé. Durante décadas ele construiu uma arca enquanto todos zombavam dele. Imagine quantas vezes ouviram dizer que ele era louco, quantas piadas fizeram, quantas críticas recebeu. Se Noé tivesse parado para responder cada comentário negativo, a arca nunca teria sido construída. O mundo jamais teria conhecido sua história de fidelidade. A diferença entre Noé e muitas pessoas hoje é simples. Noé valorizava mais a voz de Deus do que o barulho da multidão. Essa é uma decisão que muda completamente uma vida. Enquanto você continuar colocando a opinião das pessoas acima da direção de Deus, viverá preso. Mas quando decidir que a palavra de Deus terá mais peso do que qualquer crítica, algo extraordinário começa a acontecer dentro de você. O medo do julgamento também destruiu oportunidades na época de Jesus. Muitos líderes religiosos sabiam que ele era enviado por Deus, mas não o seguiam porque tinham medo da opinião dos outros. Eles preferiram preservar a própria imagem a obedecer à verdade. Quantas pessoas continuam fazendo exatamente a mesma coisa? Sabem que precisam mudar de vida, perdoar alguém, abandonar um pecado, iniciar um projeto ou assumir sua fé, mas ficam esperando que todos aprovem sua decisão. Isso nunca acontecerá. Sempre existirão pessoas que irão criticar, duvidar ou tentar desanimar você. O problema nunca foi a existência das críticas. O problema é permitir que elas controlem suas escolhas. Existe uma frase poderosa encontrada nas Escrituras. O apóstolo Paulo perguntou aos cristãos da Galácia: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Essa pergunta deveria ecoar diariamente em nossa mente. Cada decisão revela quem realmente estamos tentando agradar. Se sua prioridade for agradar as pessoas, viverá mudando conforme cada opinião recebida. Mas se sua prioridade for agradar a Deus, encontrará estabilidade, porque Deus não muda de ideia conforme as emoções do momento. O inimigo sabe que não precisa necessariamente destruir uma pessoa para impedir seu propósito. Basta mantê-la com medo. Uma pessoa dominada pelo medo dificilmente dará o primeiro passo. Ela sempre encontrará uma justificativa para permanecer parada. Dirá que ainda não está preparada, que precisa estudar mais, esperar mais, pensar mais ou ouvir mais opiniões. Mas, na verdade, muitas vezes o que existe é apenas medo do julgamento. Enquanto isso, o tempo passa, os anos passam. Os sonhos envelhecem. E aquilo que Deus colocou em seu coração permanece apenas como uma possibilidade nunca realizada. Davi conheceu esse desafio antes mesmo de enfrentar Golias. Enquanto todos estavam paralisados pelo medo, ele também precisou enfrentar o julgamento das pessoas. Seu próprio irmão o acusou de estar ali apenas por orgulho.
Outros acreditavam que ele era jovem demais para vencer. O rei Saul tentou concluir que não era capaz. Perceba que Golias não foi o primeiro gigante de Davi. Antes do gigante físico, vieram os gigantes das palavras, das críticas e das dúvidas. Se Davi tivesse dado ouvidos a essas vozes, jamais pisaria no campo de batalha. Muitas vezes o verdadeiro gigante não está diante de você, mas dentro da sua mente, alimentado pelo medo da opinião alheia. Jesus também foi constantemente julgado. Chamaram-no de mentiroso, enganador, blasfemo e até de possesso. Mesmo sendo perfeito, foi criticado diariamente. Isso revela uma verdade libertadora. Se até Jesus foi alvo de críticas, por que esperamos viver uma vida sem sermos julgados? O problema nunca será impedir que as pessoas falem. O verdadeiro desafio é decidir qual voz terá autoridade sobre sua vida. A voz das pessoas muda conforme o vento. Hoje elogiam, amanhã criticam. Hoje apoiam, amanhã abandonam. Mas a voz de Deus permanece firme para sempre. Talvez você esteja adiando um chamado porque pensa no que sua família dirá. Talvez esteja escondendo seus dons porque teme ser ridicularizado. Talvez Deus esteja colocando um sonho em seu coração há muito tempo, mas você continua esperando a aprovação das pessoas certas. A verdade é que essa aprovação talvez nunca venha, e tudo bem. Porque Deus nunca prometeu a aprovação popular. Ele prometeu sua presença. E quando Deus está presente, nenhuma rejeição humana pode impedir o cumprimento do propósito. Outro grande erro é acreditar que nossa identidade depende da opinião dos outros. A Bíblia ensina exatamente o contrário. Nossa identidade nasce em Cristo. Você não vale mais quando recebe elogios, nem vale menos quando recebe críticas. Seu valor foi definido na cruz. Jesus entregou sua vida por você antes mesmo de você fazer qualquer coisa para merecer. Isso significa que seu valor não depende do desempenho, da aparência, da posição social nem da aprovação das pessoas. Quem entende isso experimenta uma liberdade que o mundo não consegue oferecer. Existe uma diferença enorme entre ouvir conselhos e viver escravo da opinião alheia. Conselhos sábios são bênçãos. Mas permitir que qualquer pessoa determine o rumo da sua vida é extremamente perigoso. Nem toda opinião merece espaço na sua mente. Muitas críticas refletem apenas as limitações, inseguranças e medos de quem as faz. Pessoas frustradas costumam desencorajar quem está tentando crescer. Pessoas acomodadas criticam quem decide mudar. Pessoas sem propósito zombam daqueles que começam a caminhar em direção ao propósito de Deus. Não permita que vozes sem direção conduzam sua vida. A coragem bíblica não significa ausência de medo. Significa decidir obedecer mesmo sentindo medo. Josué provavelmente também teve medo ao assumir a liderança depois de Moisés. Por isso Deus repetiu diversas vezes: seja forte e corajoso. Deus não disse isso porque Josué era naturalmente destemido. Disse porque sabia que a coragem nasce da confiança em sua presença, não das circunstâncias. Essa promessa continua válida hoje. Quando Deus caminha com você, não existe motivo para viver paralisado pela opinião das pessoas. Imagine como seria sua vida se, a partir de hoje, você deixasse de viver para provar algo aos outros. Quanto tempo seria economizado? Quantas decisões finalmente seriam tomadas? Quantos projetos sairiam do papel? Quantos relacionamentos seriam restaurados? Quantas oportunidades apareceriam? Muitas vezes a liberdade que tanto buscamos não depende de uma mudança externa, mas de uma transformação interior. E essa transformação acontece quando entendemos que fomos chamados para sermos fiéis, não populares. Talvez alguém tenha dito que você nunca conseguiria. Talvez tenham zombado da sua fé, dos seus sonhos ou da sua mudança de vida. Talvez tenham feito você acreditar que nunca seria suficiente. Mas Deus não consulta seus críticos antes de escrever sua história.
Ele continua chamando pessoas improváveis para realizar coisas extraordinárias. Foi assim com Gideão, Moisés, Davi, Pedro e tantos outros. Todos tinham razões humanas para desistir, mas escolheram confiar mais na palavra de Deus do que na opinião das pessoas. É exatamente essa escolha que está diante de você agora. Hoje você pode continuar vivendo preso ao medo do julgamento ou pode decidir que sua vida será guiada pela voz de Deus. Essa decisão talvez não elimine todas as críticas, mas eliminará o poder que elas exercem sobre você. Quando Deus ocupa o lugar mais alto em seu coração, a opinião humana perde sua força. Você finalmente entende que não nasceu para impressionar pessoas. Nasceu para glorificar a Deus com a vida que recebeu. E quando essa verdade entra profundamente no coração, a coragem deixa de ser um esforço e passa a ser consequência da confiança no Senhor. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho agradar a Deus. Essa pequena declaração pode marcar o início de uma nova fase na sua caminhada. E se você deseja continuar fortalecendo sua fé, renovando sua mente e aprendendo princípios bíblicos que transformam a vida, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa vencer o medo do julgamento. Talvez essa mensagem seja exatamente o que essa pessoa precisava ouvir hoje.